eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. O tema da minha mensagem hoje é missão e geografia da obediência. João 3,16 é um texto conhecido. Nós usamos muito esse texto para evangelizar. Então acredito que a igreja sabe de cor. João 3,16 diz assim o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, fala aos nossos corações, continua falando. O nosso coração está aberto para ouvir a tua palavra. Nos colocamos debaixo do teu senhorio. Queremos ouvir não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Em nome de Jesus. Amém? Se assente. Me empreste a sua atenção. Serei breve, mas eu quero entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. E falar sobre missão, e nós já começamos a falar aqui, é entender que a missão, ou a obra missionária, é uma geografia de obediência constante ao Senhor. Antes de existir qualquer movimento missionário, havia um Deus em missão. A Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, nos mostra a história de um Deus que, através de geografias, culturas, barreiras, ele ultrapassou tudo isso para alcançar o homem perdido. O texto que lemos aqui é um texto conhecido e nós usamos muito esse texto para falar de Jesus a alguém. E resume de fato toda a obra da redenção da humanidade. A obra perfeita de Deus revelada no Filho se manifesta aqui de uma maneira extraordinária. E Jesus está trazendo luz ao entendimento de Nicodemos, que era um mestre judeu, um príncipe da sinagoga, um homem convicto da sua religião, mas que ainda não tinha entendido ali o contexto do novo nascimento. Jesus revela o plano, o projeto de Deus, a obra de Deus para a história da humanidade. O envio do Filho unigênito como uma prova incontestável do amor de Deus pela humanidade perdida. A expressão amor aqui está nos dando uma ideia, indicando uma ação decisiva de Deus, uma ação definitiva de Deus. Missão que é revelado aqui não é uma ideia ou uma boa ideia, mas uma decisão eterna do próprio Deus. Deus é o primeiro missionário. Cristo é o modelo de missões. A igreja é a grande comissão que, através do Espírito, se move pelo propósito missionário. Já foi dito aqui pelo nobre companheiro e de forma extraordinária: Jesus não te encheu do Espírito Santo e não te batizou com o Espírito Santo para você ficar apenas dentro da igreja falando em línguas. Não, são evidências, mas o propósito não é esse. Nós somos cheios do Espírito Santo para falar do amor de Deus, das grandezas de Deus, das boas novas de Deus, e trazer entendimento ao homem a respeito da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Existe uma missão que nasceu em Deus, foi transmitida por meio do Filho e liberada para a igreja através do Espírito.
Por isso Jesus disse: vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Ou seja, é o Espírito Santo que nos impulsiona, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos arma, é o Espírito Santo que nos prepara. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não fica parado. Um crente cheio do Espírito Santo, ele se movimenta pelo propósito do alto. Quem rege a vida do crente, cheia do Espírito Santo, não é o dinheiro, não é a política, não é a economia, mas é o propósito de Deus revelado através do Filho. Por isso a igreja se movimenta nos ambientes mais hostis. Perceba que nos ambientes mais difíceis, nos ambientes mais isolados, o corpo de Jesus chega através da igreja. Por quê? Porque quem é cheio do Espírito Santo não está preocupado com o ambiente. Quem é cheio do Espírito Santo não está preocupado com as dificuldades. Quem é cheio do Espírito Santo não está preocupado com os desafios. Quem é cheio do Espírito Santo não está preocupado com a resistência. Pastor, a resistência é grande. Uma porta grande se abriu, mas existem muitos adversários. Mas nós somos cheios do Espírito, porque estamos debaixo de uma promessa. E a promessa é uma igreja que milita, um inferno que resiste. Mas conforme Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia! É por esse propósito que nos movimentamos como igreja. Recebemos essa comissão e precisamos ter a convicção, precisamos ter a certeza dentro do nosso coração sobre essa comissão, sobre essa missão, sobre esse propósito. Por isso existem muitos crentes que esfriam na fé. Por quê? Porque começam a olhar para si mesmo, começam a olhar apenas para os seus problemas, começam a olhar apenas para suas limitações, começam a olhar apenas para os seus traumas. Nós cremos que a igreja é um ambiente onde os nossos traumas são tratados. Sim, nós somos curados aqui, nós somos libertos aqui, nós somos tratados nesse ambiente. Aqui é um ambiente aonde as pessoas são transformadas. É mais profundo do que qualquer terapia, é mais profundo do que qualquer tratamento terapêutico. Nós entendemos isso. Mas por que Deus nos trata? Eu acredito que o maior propósito desta reunião é que aqui se torna um quartel-general de guerra. O Espírito te prepara, porque existe uma guerra lá fora. O Espírito te equipa, porque existem demônios que precisam ser vencidos lá fora. Principados, potestades que agem em regiões, em locais, em lugares. E aí a igreja chega, a palavra chega, a luz chega, a solução chega, a libertação. Eu estou pregando para crente pentecostal aqui, que entende o que eu estou falando, que quando você chega nesse lugar, Deus diz assim: para de olhar para a tua dor, para de olhar para o teu problema, para de olhar para si mesmo e comece a olhar para a missão que eu coloquei nas tuas mãos. Mas Deus, eu estou ferido, mas quem disse que eu não te uso da forma como você está? Mas Deus, eu estou passando por tribulações. Você sabia que a tua fé e o teu propósito é afiado na medida em que você é provado? Quanto mais provado você é, mais cheio do Espírito Santo você fica. Estou pregando. Emanagassúria. Jesus te salvou para gerar um propósito em você. Estamos dispostos a obedecer a isso e se colocar debaixo da obediência? Ao longo dessa jornada missionária eu aprendi 3 fundamentos importantes da missão. Primeiro fundamento: não se faz missão sem visão.
Nós precisamos de visão para cumprir a missão. Deus só chama aqueles que têm a coragem de ver além das circunstâncias. Quem trabalha para Deus não mede as circunstâncias. Porque quando Deus te chamou, Deus não analisou as circunstâncias da tua vida. Talvez para os outros você não valia nada. Deus disse, vem para cá que eu vou te usar aqui. Para mim você vale. Deus não mensurou circunstâncias para poder te salvar. A Bíblia diz que nem o próprio filho ele poupou. Deus foi o primeiro semeador da obra missionária. Deus foi quem deu a primeira semente da obra missionária. Ele deu o seu filho. Ele não poupou o seu filho. Por quê? Porque Deus não mensura a circunstância. Mas às vezes queremos fazer cálculos com Deus. Senhor, o Senhor está me mandando fazer a tua obra. O Senhor está me mandando pregar o evangelho. Mas olha a circunstância que eu estou. Eu vou te dar um exemplo prático. Tem gente aqui, pastor Osmar, que Deus colocou como missionário da sua família. Mas ele sempre vai usar aquela desculpa. Os vasos, os profetas de casa não têm honra. Na minha família ninguém me dá valor. Na minha família ninguém me valoriza. Pastor, como eu serei missionário da minha família? Você está mensurando as circunstâncias. Aí Deus está dizendo assim, você precisa ter visão. Eu não estou falando de vista. Vista é quando você enxerga as circunstâncias. Visão é quando você enxerga o propósito. Vista é o que você vê agora. Visão é o que você vê amanhã. Tem gente aqui que entende isso. Eu estou sentindo uma graça aqui. As pessoas não entendem porque você suporta certas coisas. As pessoas não entendem porque você aguenta certas coisas. As pessoas não entendem porque depois de tantos anos lutando, batalhando, você continua na mesma fé. E como isso tem edificado os irmãos que te veem aqui. Porque quando eles estiverem no culto, você levantando a mão, você dando glória, você pulando, você marchando na presença de Deus, isso edifica ele. Porque ele diz assim, olha lá aquele irmão, passa tanta luta, tanta prova, tantos anos lutando, mas continua alegre, continua feliz, continua vibrando. As pessoas não entendem isso, mas eu vim explicar esta noite que o que te move não é o que você está enxergando agora, o que te move é o que você viu lá na frente. Deus te chamou. O missionário, ele tem os pés no presente, mas a visão no futuro. O diabo se levanta, mas ele diz, Senhor, eu acredito, lá na frente tem uma promessa, lá na frente tem a vitória, lá na frente a minha família será resgatada, lá na frente vidas serão ganhas. Você se move pelo propósito. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz, ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E o texto diz, e partiu Abraão. Deus disse, eu vou te mostrar visão. A mensagem de Deus para você hoje, nesse congresso de missões é, levanta os teus olhos. Remandagassúria. Tem gente olhando para baixo. Tem gente olhando para a realidade. Tem gente procurando motivação aqui. Tem gente procurando motivação nas coisas momentâneas. Tem gente procurando motivação nas coisas passageiras. Deus está dizendo, levanta a cabeça. Remanakassúria. Levanta a cabeça para enxergar que as coisas que vão te motivar é a promessa que te aguarda lá na frente. Aleluia. Deus diz, levanta a cabeça.
Deus não mostrou a terra enquanto Abraão estava confortável em Harã. Deus disse: sai, porque eu vou te mostrar a partir do momento que você se movimentar. Todas as vezes que nos movimentamos pela geografia da obediência, Deus vai revelando. Você não está aqui. Deus vai revelando. Isso aqui é para quem acredita. Nós não andamos por percepção. Nós não andamos por percepção. Nós andamos por revelação. Você dá um passo, Deus te revela. Você dá outro passo, Deus te mostra. O diabo quer te prender, meu irmão. O diabo quer te segurar no ambiente das desculpas, no ambiente da dificuldade. Ah, eu não vou fazer. Ah, eu não consigo. Ah, eu não sei falar. Ah, eu sou pesado nas palavras. Ah, eu sou uma criança. Ah, aí Deus diz assim: se move, porque na medida em que você se move, eu te revelo não quem você é, mas quem eu sou. Eu te revelo aquilo que eu posso fazer na sua vida. Tem gente que vai sair daqui essa noite não mais olhando para baixo, mas olhando para o alto e para as coisas que Deus vai descortinar para você, para as coisas que Deus vai abrir. Eu estou pregando para quem acredita. Eu estou na Assembleia de Deus, de crentes pentecostais que receberam revelações do alto. Caminha, porque eu te revelo. E eu te mostro as profundezas das coisas que eu tenho para fazer com você. Caminha, Abraão. Sai do conforto de Harã. Aí você é pai exaltado. Aí você é pai elevado. Eu vou mexer com você, porque eu vou te mostrar que você não é pai exaltado. Você é pai de nações. Você é pai de multidões. Mas sai deste lugar. Como às vezes a geografia que estamos inseridos momentaneamente nos limita, nos paralisa, nos bloqueia. E entramos no ambiente da desculpa. Mas o Senhor diz: se movimenta. A tua missão tem uma geografia específica. E essa geografia é o ambiente da obediência. Se Deus te chamou, se prepare, porque Ele vai te tirar da zona do conforto. Vai doer, vai mexer, vai ter lágrimas, vai ter despedidas, você vai ter que abrir mão de certas coisas, você vai ser levado às vezes ao ambiente mais profundo da obediência, dizendo assim: você me ama? Te amo, Senhor. Sobe Moriá e coloque Isaac no altar. Aleluia, aleluia, aleluia. Abraão achou que era sobre Isaac, mas Deus estava falando sobre ele mesmo. Aleluia, aleluia. Abraão achou que era sobre ele, mas não sabia que Deus estava revelando o seu caráter, dizendo: Abraão, não é você quem vai prover a oferta, é eu que providencio a oferta. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: a sua missão tem um CEP espiritual, um bairro, um território esperando pela tua obediência. Tem gente que Deus está despertando aqui, assim me fala o Espírito Santo. O teu ambiente de trabalho será revolucionado, tamanha a unção que Deus está derramando sobre a tua vida hoje.
Eu sei que terá testemunho de despertamento espiritual. Aleluia. Nós vimos em muitos lugares faculdades sendo tocadas, porque alguém disse: esse ambiente tem que mudar. Aqui não é um ambiente de promiscuidade, aqui não é um ambiente de valores distorcidos, aqui é um ambiente onde a presença de Deus se manifesta. Um culto que começou com 4 jovens e durou meses, e gente vinha de todo canto do mundo para ver um avivamento que estava acontecendo. Eu estou dizendo para você que Deus que fez lá, Ele também faz aqui, e Ele quer te usar. Aonde você está? Se prepare, se prepare, se prepare, se prepare. Deus vai te encher de autoridade. Não se espante se alguém te procurar lá no teu ambiente de trabalho dizendo: eu preciso falar com você, porque eu sinto que você tem algo poderoso dentro de você. Existe algo poderoso. Remanaka subenancho menekalapaya. Remanaka suria. Remanchoro managa suria. Aleluia. Eu vi histórias da igreja de irmãs que mal sabiam falar o português, não tinha faculdade, não tinha cursos de teologia, mas eram tão cheias de convicção que elas entravam em lugares onde tinha doutores, homens letrados, homens dotados de conhecimento, mas que quando essas irmãs entravam nesses lugares carregadas da unção de Deus, o doutor tinha que se curvar ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu vim dizer para você hoje: não tema. Segunda coisa fundamental é fé. Olha para esse irmão e diz assim: fé. Se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Se você não agrada a Deus, você não está pronto para a missão. Hebreus 11:8 diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Meu irmão, se isso aqui não é fé, eu não sei o que é. Imagina Deus te dar um projeto e dizer assim: sai, mas eu vou para onde, Senhor? Não vou te falar ainda, só vai. Porque às vezes nós queremos dizer para Deus: Senhor, me diz tudo. Deus diz assim: eu não vou te revelar tudo. Eu só preciso que você esteja disponível. Eu só preciso que você queira. Eu só preciso que você faça. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o combustível da missão. Quem está esperando pelo momento perfeito e pela condição perfeita, jamais vai fazer. Abraão saiu sem mapa. Abraão saiu sem localização. Abraão não tinha um GPS. Abraão tinha uma palavra. Você consegue ter a sensibilidade para perceber isso? Ele acreditou em uma palavra. Nós estamos tão conectados à tecnologia, isso nos torna tão dependentes dela, que às vezes nós não conseguimos sair de casa sem colocar a localização no Waze ou no GPS, para poder nos dar uma direção. Abraão saiu sem saber o local aonde Deus iria lhe plantar. Ele tinha um ponto de partida: eu preciso sair daqui. Mas Abraão, conta para mim, qual é o lugar, qual é o projeto, o que Deus vai fazer lá, de que maneira? Às vezes tentamos entender a maneira como Deus vai fazer. Isso não é fé. Quem tem fé não tenta compreender. O anjo chegou para Maria e disse assim: você vai dar à luz, você vai engravidar. Ela disse: como é que isso vai acontecer, sendo que eu nem conheci nenhum homem? Esse é o nosso problema. É que queremos saber qual é o caminho que Deus vai usar, ou qual é a forma que Deus vai fazer para poder caber na nossa compreensão lógica. Mas o Senhor diz assim: o que eu vou fazer não está no campo da possibilidade. Alguém lá atrás pegou e entendeu o que eu estou dizendo. O que eu vou fazer não está no campo da realidade, não está no campo do natural, está no campo do sobrenatural.
Por isso eu digo esta noite que caminhar no sobrenatural é desafiador. Você pisa sem ver o chão, mas você pisa acreditando que Deus já colocou o chão. Você caminha em lugares que ninguém consegue caminhar. O que fez Pedro sair do barco e andar nas águas foi a fé. Eu vim dizer para alguém aqui hoje, meu irmão, não tente entender a forma como Deus vai fazer, porque as maneiras que Ele vai usar não são maneiras naturais, mas são maneiras sobrenaturais. Já aconteceu, já aconteceu. Você não viu ainda, mas já aconteceu. Você não está sentindo ainda, mas já aconteceu. Você ainda não está vendo com os olhos carnais, mas no mundo espiritual já aconteceu. Aleluia! Remanda calabassúria. Deus está despertando missionários aqui. Deus está despertando missionários aqui. Deus está despertando missionários aqui hoje. Eu sinto uma graça de Deus nesse lugar. Deus está dizendo, é de maneira sobrenatural. Não tente entender, não tente compreender. Pastor, eu estou esperando o melhor momento. Você nunca vai ir, você nunca vai se colocar à disposição. Diga para Deus, eu estou aqui hoje, Senhor. Eu estou aqui agora, Senhor. Eu estou aqui nesse momento, Senhor. Há uma expressão que diz Hinene. Foi a expressão que Abraão usou, foi a expressão que Samuel usou. Hinene quer dizer, eis-me aqui. Eu estou disponível para tudo aquilo que o Senhor é. Eu estou disponível para tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Eu estou disponível para tudo aquilo que o Senhor quer realizar. Pastor, mas eu nem sei falar. Deus está dizendo, quem foi que deu a boca para o homem? Pastor, mas eu tenho limitações. É de quando você conhece as suas limitações que o poder de Deus vai se manifestar. Ou você não leu na Bíblia que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas? Ah, pastor, eu caí. Se você caiu, se levanta hoje, se coloca de pé hoje e diz para Deus, Senhor, eu não tenho compromisso com o meu pecado, eu não tenho compromisso com a minha falha, eu tenho compromisso com a tua palavra. Levante a mão, levante. Levante a mão, levante. Quem pode abrir a boca para dar glória, diga glória. Aqui é um culto pentecostal. Deus está despertando você hoje. Diga para Ele, eis-me aqui, Senhor, por fé. Eis-me aqui, Senhor, por fé. Eu não tenho condições, mas eu tenho fé. Eu não me sinto pronto, mas eu tenho fé. Eu não me sinto preparado, mas eu tenho fé. Se prepare, porque Deus vai fazer acontecer na sua vida. Remanda kasoro manaya. Remanda kasuri mikandaraya. Terceiro, para finalizar. Missão tem um propósito. E o propósito da missão, não se escandaliza, por favor, não é uma agenda social. É uma guerra espiritual. Pela alma da humanidade. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. 1 João 3:8. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê, João? Para desfazer as obras do diabo. Cristo veio com um propósito muito claro. Você está aí ou não? Salvar os perdidos e destruir as obras das trevas. Na nossa última viagem agora, ministramos na cruzada. E quando eu termino de ministrar, o Senhor diz assim, desce e começa a orar pelo povo. Tinha uma multidão, eu desci no meio da multidão e comecei a orar pelo povo. E o Espírito Santo disse para mim,
Tem uma mulher aqui. E ela está tomada por um espírito maligno. De uma obra de feitiçaria que foi feita pelos avós. E ela está possuída desse espírito. Eu vou te levar até ela. E eu comecei a andar no meio da multidão, e colocando a mão no povo e andando, Senhor, aonde eu tenho que ir? E Deus diz, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. E eu vi nitidamente a voz do Espírito dizendo, para. A mulher estava parada, meu irmão, tranquila. Eu falei, Senhor, é essa mulher? É essa. É essa mesmo? É essa. Coloca as mãos sobre ela. Eu coloquei as mãos para orar por ela e comecei a orar. E a gente ora esperando ver o Espírito se manifestar imediatamente. E nada. E eu orando, clamando. E eu falei, Senhor, eu acho que já deve ter saído. Deus disse para mim, o Espírito de Deus falou para mim, não, ora. A arma da igreja sempre foi a oração. Nós perguntamos por que os milagres não acontecem mais, as curas não acontecem mais, os sinais não acontecem mais. E existe um movimento de muitos aí, sensacionistas, que está dizendo que o Espírito Santo não faz mais isso, não cura, não liberta mais, não precisa mais disso. Aí o Senhor disse para mim, o problema é que vocês deixaram de fazer aquilo que eu disse que era para fazer. Ora. Deus disse, ora por ela. E eu orei. E aí eu orei com mais autoridade. De repente essa mulher começou a babar pela boca. Ela começou a babar. Ela começou a se estribuchar. E ela caiu no chão. Quando ela caiu no chão, eu falei assim, pronto, venci a guerra. Vencemos a batalha. Quando eu vou me aproximar dela, meus irmãos, eu não sei como é que ela fez aquilo. Ela estava de olho fechado, babando, rastejando no chão que nem cobra. Eu não sei como é que ela fez aquilo. Quando eu fui me aproximar dela, ela levantou na minha direção para segurar meu pescoço. Agora, a maneira como ela levantou foi algo que eu fiquei assustado, porque eu nunca vi alguém ter uma mobilidade como aquela. Oramos por ela, ela foi liberta, e o Senhor disse para mim, foi para isso que o meu filho derramou o seu sangue na cruz. Jesus não morreu para ficarmos em disputa de ego, para ver quem é mais, quem prega mais, quem canta mais. Eu estou cansado dessa geração que só vai para a rede social para dizer eu prego mais, eu faço mais, eu estou certo, fulano está errado. Enquanto ficarmos aqui discutindo, brigando entre nós mesmos, há um inferno que se movimenta de forma organizada, de forma ordeira e de forma prudente. E nós que temos a palavra de Deus, às vezes estamos desobedientes no porão do navio, dormindo, porque não queremos se sujeitar ao que Deus quer. Mas o Senhor diz nessa noite, é tempo de despertamento espiritual. Eu estou levantando remanescentes que ora, eu estou levantando remanescentes que acreditam. O inferno precisa ser abalado. Se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã. Deus vai te usar com autoridade. O demônio que trabalha na tua família vai ter que bater em retirada. Ah, pastor, o meu pai foi alcoólatra, o meu marido é alcoólatra, o meu irmão é alcoólatra. Essa maldição acaba em você, porque você recebeu Jesus, e você vai santificar a tua casa, tua família. Missão não é vlog. Missão é guerra.
Soldados, se equipem. Paulo escreve à igreja de Éfeso: se fortaleçam na oração, orem a todo instante, orem sem cessar. A igreja primitiva sempre estava em alerta, oração, se revestindo. Hoje parece que os nossos princípios foram mudados. Nos preocupamos com outras coisas. Priorizamos as nossas conquistas. Priorizamos aquilo que Deus vai nos dar ano que vem. Priorizamos a viagem de férias. Priorizamos o nosso conforto na igreja. Priorizamos a roupa que nós vamos vestir para vir para o culto. E o Espírito Santo está dizendo: dobra o teu joelho e peça para ser cheio, porque eu quero te usar. Eu quero te usar. Eu quero te usar. Tem muita gente dizendo assim: pastor, será que Deus vai me levar para a África? Deus pode te levar lá, mas a obra missionária dele começa onde você está. Tem muita gente querendo impactar a África sem ter impactado ainda aqui, sem ter impactado Anápolis, Choremaná, Calabaia. Mas há uma unção de Deus sendo liberada aqui hoje. Eu estou tendo a visão de soldados aqui. Eu estou tendo a visão de soldados aqui, de guerreiros de Deus, revestidos, como está lá em Efésios 6, revestidos de toda a armadura de Deus. Deus está te revestindo hoje. Deus está te dando vestimento espiritual hoje. Deus está te equipando hoje. Deus está te preparando hoje. Para quê, pastor? Existem fortalezas malignas que precisam ser quebradas. Existem sofismas que precisam ser quebrados. Existem obras malignas que precisam ser desfeitas. Para isso o Filho se manifestou, para desfazer, para desfazer, para desfazer, para desfazer, para desfazer toda obra do diabo. Não tem feitiçaria, não tem macumbaria, não tem bruxaria, não tem pacto, não tem pacto, não tem espírito, não tem demônio de território. Aonde o Jesus chega, o inferno tem que recuar. Vai, avança igreja, avança missionário, avança guerreiro de Deus. Jesus te levantou para isso. As tuas mãos são armas espirituais, os teus pés são armas, a tua boca é arma, os teus olhos são armas. Deus está dizendo: eu vou te encher, mas para você entrar na guerra. Eu vou te encher, mas para você entrar na marcha. Eu vou te encher, mas para você entrar na peleja. E não se preocupa, isso aqui é para quem acredita. Nessa peleja você não vai ter que pelejar. Ficais quietos e veja a mão do Senhor. Fica de pé. Fica de pé.